dia do amigo para todos os fonoaudiólogos presentes. Afinal, a fonoaudiologia está se tornando uma enorme família, né? E agora, mais do que nunca, porque a gente não sei da onde, depois vocês vão contando da onde que é cada um de vocês, mas eu acredito que seja do Brasil todo. Então, muito bem-vindo todos e vamos começar. Hoje nós vamos começar a falar da disartria nas doenças neuromusculares. Então, a primeira coisa é saber duas, né? Primeiro, disartria. E a Paula já está falando há muito tempo de disartria. Então, vamos falar um pouquinho sobre as doenças neuromusculares. O que eu considero uma doença neuromuscular? Uma doença neuromuscular é toda doença, toda afecção que compromete a unidade motora. Ou seja, é uma doença do sistema nervoso periférico. É uma doença que compromete o quê? O neurônio motor inferior. Tem algum áudio aberto? Todo mundo dá uma olhadinha lá no microfone. O microfone tem um pontinho vermelho. Tanto o vídeo quanto o microfone. O vídeo, quem quiser, pode ficar aberto. Mas o microfone, vocês têm que ir lá no cantinho do vídeo e fechar o microfone de vocês, tá bom? Senão fica sempre um ruído de fundo na aula. Pois bem, então, a afecção, a doença neuromuscular, ela vai comprometer o quê? O neurônio motor inferior, seu corpo celular, o prolongamento, a junção neuromuscular, ou seja, quando o neurônio encontra o músculo e todas as fibras musculares que são enervadas, que são alimentadas por esse neurônio motor inferior. E daí você fala assim, Ana, então sendo uma doença que compromete a unidade motor, é tudo igual? E, pois é, a resposta é não. Não, são muitas doenças e elas são diferentes. Então, quando a gente recebe um paciente, não adianta só falar assim, é um paciente neuromuscular. Tudo bem, mas é um neuromuscular. Quem é este paciente? Então, quando nós vamos acompanhar um paciente neuromuscular, a gente tem que tentar compreender melhor quem é este paciente neuromuscular. Então, a primeira coisa que nós vamos discutir hoje é qual sítio topográfico primário está comprometido. É um indivíduo que ele está sendo lesionado, né? Está sendo degenerado, está perdendo a função, o corpo celular. Se é o corpo celular, a gente fala que é uma neuronopatia, lesão de corpo celular. Será que é o prolongamento? E no prolongamento, será que é bainha de melina ou será que ele teve uma ruptura do axônio? Será que é na junção neuromuscular ou será que é no próprio músculo? Por que isso é tão importante? Por que é tão importante eu saber o sítio que foi comprometido? Porque eu quero avaliar a fala da pessoa. Mas imagina, eu recebo um paciente que vai melhorar no decorrer do tempo ou estou recebendo um paciente que vai piorar no decorrer do tempo? Imagine que eu pego o corpo celular, uma esclerose lateral amiotrófica bulbar, aonde a região começa justamente o prega vocal, véu, língua, e ele vai perdendo fibra muscular no decorrer do tempo. Então, eu imagino que ele é um paciente que vai piorar no decorrer do tempo e que a minha preocupação vai ser segurar a evolução da doença para que ele não piore de uma maneira em rampa, para que eu tenha, né, um platô, para que isso seja, ou seja, eu vou tentar segurar e melhorar essa inteligibilidade de fala. Agora, imagine se de repente eu recebo um paciente que abruptamente perdeu toda a função e foi entubado, como, por exemplo, uma síndrome de Guillain-Barré, que, por sinal, pode acontecer pós-Covid. Então, o paciente, de repente, ele teve uma virose, recebeu um vírus, pode ser o vírus do Covid, e depois que ele estava melhorando, ele tem uma desmelinização rapidamente e perde toda a função, inclusive a função da fala. Mas eu sei que este paciente, ele pode melhorar no decorrer do tempo. Então, repara, a minha visão como reabilitadora, a minha visão como fonoaudióloga vai mudar muito. Um está piorando, o outro está melhorando. E como que eu vou fazer
para maximizar, neste caso, essa melhora? Será que tem alguma coisa que eu poderia fazer para maximizar essa melhora? Para que essa fala viesse a ser mais rapidamente inteligível? E é isso que eu preciso acompanhar. Será que tem um outro tipo de paciente que tem uma flutuação no decorrer do dia? Ele até começa falando bem, mas no decorrer do dia ele piora, como uma miastenia graves? Então, eu preciso conhecer primeiro quem é o meu paciente. E conhecer quem é o meu paciente é conhecer também aonde está localizada a lesão. Pois bem, mas eu falo que uma doença neuromuscular tem que comprometer o neurônio motor inferior. Mas, será que por ser motora, e é uma doença do sistema nervoso periférico, é uma doença motora, onde eu vou ter comprometimento de fibra muscular, será que é só neurônio motor inferior? Ou será que ela também pode estar associada com o neurônio motor superior? Por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica. Ela tem o comprometimento do neurônio motor inferior, mas também tem o comprometimento do neurônio motor superior. Isso significa que este paciente, ele ora pode ter o predomínio de uma fala mais flácida, mas ora ele pode ter o predomínio de uma fala um pouquinho mais espástica. E isso vai fazer diferença quando eu for avaliar. Então, tem que prestar atenção qual que é o predomínio da lesão. É uma voz mais flácida, mais fraca, mais laboriosa, ou é uma voz mais espástica, mais ardida, né? Essa língua está mais em bloco. Então, eu tenho que reparar também como que está essa voz e como que está essa fala, para ver se é um comprometimento só de neurônio motor inferior ou se ele também está associado ao neurônio motor superior. Pois bem, então eu vou ver, na verdade, se há outros sítios, né, de comprometimento. Mas será que é só motor mesmo? Será que é tudo igual? Ou será que além de ter neurônio motor inferior e neurônio motor superior, será que eu ainda tenho um outro comprometimento cortical? Será que também está pegando uma área pré-motora, uma área de coordenação, uma área de início de movimento? Então, eu preciso também compreender se é só uma alteração motora ou se tem algo mais que está comprometendo até deste indivíduo iniciar a sua fala. Por exemplo, será que está pegando núcleos da base e ele tem uma dificuldade também para iniciar este movimento, né? E será que tem outras comorbidades associadas a esse paciente que faz com que ele tenha mais fraqueza ainda? Por exemplo, uma anemia. É um paciente que tem uma anemia, é um paciente hipertenso, e isso faz com que ele também entre em fadiga, ele logo se cansa, ele tem uma arritmia cardíaca. Então, se eu sobrecarrego muito ele nas tarefas, ele começa a ter uma alteração de frequência, porque já tem um volume baixo, um volume diminuto, a gente vai ver isso mais para frente. Então, quem é este paciente? E por onde que está começando essa alteração? É uma doença que iniciou para esse indivíduo de uma forma em membros inferiores e veio vindo ascendente, mas primeiro comprometeu pernas, depois comprometeu braços e depois chegou na região bulbar, ou seja, eu tenho um tempo para acompanhar, eu tenho um tempo para preparar este indivíduo até que ele tenha uma alteração de comunicação oral. Primeiro, ele vai ter talvez uma alteração na grafia, uma alteração gestual, mas ele vai ficar muito tempo com a sua fala preservada, desde que eu adequar um bom volume respiratório, até que ele vá para uma válvula de fala, eu faço uma adequação dessa válvula de fala e deglutição, porque ele tem toda a sua oralidade preservada, a sua musculatura. Ou será que, ao contrário, é o paciente que logo perde essa musculatura e a primeira parte da comunicação que ele vai perder é justamente a oralidade. Então, eu preciso também entender se é o paciente que começa uma doença neuromuscular pelos membros inferiores, se é um paciente neuromuscular que começa a sua dificuldade pelo sistema estomatognático, ou seja, motor oral, ou começa tudo junto.
Porque tem paciente que começa tudo junto. E mais ainda, é o indivíduo que já tinha uma boa comunicação, é um indivíduo que já conhecia bem os pontos articulatórios, era adulto, ou era um indivíduo que estava começando, uma criança, ainda nem tinha começado a aprender a falar. Ele vai ter que aprender a falar com essa fraqueza muscular, com esta dificuldade, né? Com esta incoordenação, respiração, deglutição, muitas vezes. Eu, fonoaudiólogo, vou ter que colocar os primeiros pontos articulatórios. Ele vai começar a falar com o apoio do tratamento fonoaudiológico. Ou é um idoso que já tinha perdido também muita unidade motora por um envelhecimento esperado, né? Por uma fraqueza esperada, mas que agora veio uma enxurrada, que é uma doença neuromuscular, e foi atropelando aquele envelhecimento que era para ser saudável. Então, quem é esse paciente? É a criança? É o adulto? Ou é o idoso? Vai fazer diferença, né? E como que é essa progressão? É uma progressão que está indo em platôs, devagarzinho, como uma distrofia, uma miopatia, ou é uma alteração que foi rapidamente, como um Guillain-Barré, como uma crise miastênica, como uma ela bulbar, que pegou assim, desprevenido, e eu nem bem me adaptei numa situação, e está vindo outra, e eu não sei como lidar rapidamente com essa perda de oralidade. Porque daí eu também vou ter uma parte afetiva, emocional, né? E uma sensação de incapacidade muito abrupta, para a qual eu não estou preparado, porque veio de repente. Então, é necessário a gente conhecer quem é o paciente neuromuscular e como essa alteração, né, na oralidade, essa alteração na fala foi instalando no decorrer do tempo. Mas, para eu ter essa fraqueza muscular, uma vez que é uma doença, né, que afeta a unidade motora, é uma fraqueza do músculo, o músculo está fraco, a primeira coisa que eu preciso na minha avaliação clínica é descobrir, então, aonde está instalada a fraqueza muscular. Será que é uma fraqueza muscular de um ou outro músculo, como no caso de uma distrofia? Porque em algumas distrofias eu perco o orbicular da boca, tá? Eu perco o zigomático, mas eu tenho outras musculaturas preservadas em que a doença não acomete. Ou será que é uma doença em que acometeu vários pares motores encefálicos? Então, a minha primeira preocupação na avaliação vai ser avaliar ponto por ponto, né? Par motor. E ver como que este paciente está acometido. Então, a primeira coisa, eu tenho que saber o quê? O que está acontecendo com este indivíduo? Primeiro, aonde está a lesão e esta lesão, como que ela afetou o músculo e quais foram os músculos afetados. Por que isso? Porque eu sei que se o paciente tem uma doença neuromuscular, ele pode ter uma alteração na sua comunicação. E a comunicação, gente, eu vou ser bem sincera, é a maior queixa dos pacientes. Os pacientes falam assim para mim, os indivíduos, olha, Ana, se eu deixo de caminhar por uma fraqueza nas minhas pernas, tudo bem, eu até tenho uma cadeira de rodas que pode me levar de um lugar para o outro. Se eu deixo de comer, olha, comer é um prazer incrível, mas eu tenho a gastrostomia. Mas quando eu deixo de falar, eu entro em pânico. Quando foi ficando difícil me comunicar através da minha fala, foi quando eu realmente comecei a me sentir preso dentro de mim. Por quê? Porque eu tinha uma dificuldade em me colocar.
em expressar as minhas vontades, expressar os meus desejos. As pessoas não me compreendiam mais, as pessoas foram me deixando de canto, as pessoas ficavam sem graça de ir me visitar, de entrar na minha casa, de conversar comigo. E eu me senti como se eu fosse um móvel dentro da casa, um objeto que poderia ficar ali como uma poltrona, um sofá, né? E as pessoas foram se afastando e eu deixei de me sentir um indivíduo, um ser. Então, isto é muito importante, muito pesado. A gente não pode permitir que isso aconteça. A gente tem que, o tempo todo, mostrar que é importante a fala, mas se por acaso eu perder até a oralidade, ou seja, eu estou falando entre a disartria e a anartria. A disartria, sim, é o distúrbio da fala, a dificuldade da fala. Mas se a doença neuromuscular continua, eu posso chegar numa anartria com o paciente neuromuscular. Ou eu posso iniciar com uma anartria, chegar numa disartria, até que ele volte a uma fala inteligível. Então, eu preciso conhecer este paciente. Eu preciso fazer com que ele compreenda e ele seja compreendido. Eu preciso desse turno na comunicação. E eu sei que esse indivíduo tem as suas vias de entrada preservadas, tem as suas vias de integração preservadas. Ele não tem uma alteração cognitiva, né? Ele está percebendo tudo, mas ele tem uma dificuldade na sua resposta motora. Ou seja, são doenças que acometem a parte motora. Ele não consegue expressar, ele não consegue emitir a sua fala, a sua vontade, a sua necessidade básica. Mas, dentro da neuromuscular, eu não tenho só o distúrbio da fala, eu não tenho só alteração da fala. Eu também vou ter o quê? Eu vou ter um distúrbio de voz, uma alteração de voz, e vou ter também associado muitas vezes até um distúrbio da minha linguagem corporal. Pois, se eu perco, né, a minha função muscular de membros superiores e de membros inferiores, eu também não tenho um abraço, que a gente sente tanta falta agora, né? Hoje é dia do amigo, o que você quer? Você quer ir, você quer abraçar, você quer sentir, né, o acolhimento de um abraço. Este indivíduo também pode perder esta forma de comunicação. Isso faz com que quando ele perde a oralidade, quando eu falo que ele é anártrico, ele não tem mais a oralidade, ele vai depender da comunicação alternativa. Eu sei que vocês já tiveram aula de comunicação alternativa, e deve ter sido fantástico, porque é necessário oferecer comunicação para esse indivíduo. Mas ele acredita, mesmo assim vem o medo, mesmo assim vem a insegurança, e mesmo com o melhor da comunicação alternativa, tem que ter acompanhamento fonoaudiológico. A semana passada, eu estava atendendo um paciente e ele estava muito secretivo, a gente passou aquela... eles ficaram um tempo afastados, daí houve a necessidade de voltar ao atendimento, né? Porque piorou. E nesse retorno de atendimento, até que a gente organizasse de novo, assistente de tosse, parâmetros do aparelho, né? Nebulização, ambu, para limpar, para ele ficar... Hoje o filho estava ótimo, excelente, ganhou 10 com estrelinha, acabei de vir de lá. Mas nesse dia ele não estava legal. Estava com secretivo, ele não conseguia emitir nenhum som. E ele falou assim, Ana, se de repente me acontece alguma coisa à noite, eu estou com a máscara, eu não estou na frente do Toby. Eu preciso de uma tabela. Mas e se de repente vem uma rolha, eu não consigo avisar, eu estou dependente do outro? Então ele falou assim, sabe o que está acontecendo? Se eu não estou bem à noite, eu acordo para ver se o cuidador está acordado. Ou seja, o cuidador está lá para cuidar dele à noite, mas ele acorda para cuidar do cuidador, porque ele tem medo que o cuidador não cuide dele. Gente, que loucura é essa? Então, assim, ele está cansado durante o dia, ele não teve um sono reparador.
E ele deixa muito claro. Ele fala assim, a sensação que eu tenho é que eu sou refém de quem cuida de mim, né? E isso me apavora, isso me dá medo. E eu, com medo, eu não consigo relaxar e dormir. Então, nós estávamos questionando como que ele poderia ficar mais confortável na situação. Porque ele se sente bem assim, na frente do computador, falando, né? Hoje eu peguei e falei assim, eu posso pôr aquele recado que você me mandou na aula? Ele falou assim, pode. Ele falou assim, você pode pôr uns palavrões para mim também? Porque, Ana, quando a gente fica sem falar, a vontade de vez em quando é falar muitos palavrões ao mesmo tempo. E daí ele foi colocando um monte de... Eu falei, não, acho que não vai ficar bonito na aula isso não. Né? Ele pôs um monte de palavrões, porque e por que esses palavrões? Porque a necessidade de expressar, né? E nem todo mundo tem um TOB. Muitas vezes fica lá na tabela. Imagina ele ter que falar um monte de palavrão. O dele já está tudo prontinho. Quando ele quer falar o palavrão, ele clica e já vem aquela, né, aquela coleção cabeluda. Né? É mais difícil. E repara, este meu paciente, gente, ele escreveu um livro que é uma bíblia, assim, pelo TOB. Letra por letra. Letra por letra. Ele contou a viagem dele de moto até o Alasca, até o Himalaia, tá? Até a Patagônia. Então, assim, é uma pessoa que escreve bem, que fala muito bem, né? Que tem uma comunicação e mesmo assim reclama da falta da oralidade. Para a gente ter a noção da importância que é a oralidade para o indivíduo, né? Para o ser humano, como ele se manifesta no meio. Eu já tive paciente que quando chegou para mim, a voz era muito ininteligível. E quando foi melhorando, ele falou assim, você me deu o maior dos presentes. E qual foi o maior dos presentes? Você devolveu a minha identidade. Eu ia nas festas, eu não falava, eu não conversava, eu não dava palpite, não fazia nenhum... Porque eu achava que eu não era mais capaz de falar, né? Que as pessoas iam ironizar, talvez, a minha forma de falar. Agora não. Agora eu voltei a ter orgulho da minha fala. E isso é muito importante. Pois bem, então é necessário nós avaliarmos quais pares, né, do tronco encefálico estão acometidos, porque isso vai fazer diferença na hora da gente acompanhar a fala deste indivíduo, na hora da gente fazer o gerenciamento fonoaudiológico para tratar esse indivíduo. Por quê? Você fala assim, ai, Ana, mas o que está comprometido é a musculatura acessória, sua cabeça. Ah, sua cabeça. Imagina eu dar a aula inteira com a cabeça assim pendurada. Não, não é só cabeça, né? Não é só. Então, assim, vamos compreender melhor quem é este indivíduo. E o que a gente tem que entender. Então, olha esse esquema aqui. Então, olha, o impulso nervoso, ele chegaria, né, pelo neurônio motor inferior, aqui eu tenho um corte, esse impulso passa aqui pela junção neuromuscular e vai fazer a contração da fibra muscular aqui, actina, miosina, elas interligam, eu tenho uma contração e pronto, esse músculo vai ter um determinado tônus, uma determinada força. O que acontece? Bem, se eu não chego um impulso, essas fibras musculares, elas vão ficando pequenininhas, vão ficando diminutas, elas vão entrando em processo de atrofia. E daí eu não tenho força. Eu não vou ter força no orbicular da boca, eu não vou ter força na língua, eu não vou ter força no véu, eu não vou ter força na prega vocal, eu não vou ter força na minha musculatura suprioideia. Então, aonde será que está comprometido? Essa lâmina aqui é uma lâmina de um indivíduo com miopatia, tá? Então, a alteração é própria do músculo. E olha que interessante, foi perdendo fibra muscular. Então, uma fibra muscular, e de repente a gente vê um cor-de-rosa enorme aqui, você fala assim, gente, o que será que é isso aqui, né? Não tem cara de fibra muscular, não, não é mesmo. Isso aqui é o tecido conjuntivo, é o tecido de sustentação daquele feixe muscular. Então, as fibras musculares, elas simplesmente morreram, não tem mais fibra muscular. E daí a gente vai ver um monte de pintinha, né, nesse tecido conjuntivo. Gente, é núcleo de fibra muscular que já morreu.
Isto significa, né? Ah, esse branquinho, Ana, o que que é? Vacúolo de gordura. Mas nem tecido conjuntivo e nem gordura realiza a contração muscular. Ou seja, não vai ter tônus e não vai ter força. Então, o que acontece? Se eu perco o orbicular da boca, vai ter sons, vai ter um padrão que eu vou perder. Então, a minha ideia é como eu consigo trabalhar, né, com essa musculatura, fazer uma adaptação, uma neuroplasticidade, trabalhar um exercício, como melhorar a força, como melhorar o padrão muscular, ou minimizar o seu impacto, ou maximizar a sua melhora. E é isso que a gente vai começar a entender agora. Pois bem, então, para que eu tenha uma boa fala, a gente sabe que eu preciso de uma boa fonte, mas antes eu preciso de um volume. Eu só consigo fonar se eu inspirei, tem um determinado volume no meu pulmão, este volume é exalado, né? Então eu tenho uma expiração, essa expiração começa na minha fonte lá, tá vibrando a minha prega vocal, e daí ela vai ampliar, eu vou ter toda uma cavidade, né? Que é o meu fole, e vou colocar os meus pontos articulatórios. Se por acaso, em algum momento, eu tenho uma alteração em estrutura, a minha fala vai sentir uma falha. Aqui eu não tenho um problema na coordenação. Eu não vou ter um problema maior para planejar. Né? Então, não é um problema cortical de coordenação e planejamento motor. O meu problema aqui é estrutural basicão. É o soldadinho lá que está enfraquecido. Ou seja, o maior problema aqui é contração muscular. O impulso não chega, não tem contração muscular, porque eu perdi fibra muscular. Eu entrei num processo de atrofia dessas fibras, elas perderam tônus muscular e elas ficaram fracas. Então, o meu problema aqui, a minha queixa comum, agora independe do sítio topográfico primário, é fraqueza muscular. Então, a minha fala vai ter esse padrão como denominador comum. Você vai sentir que o indivíduo está falando de uma maneira fraca. Você vai observar esta fraqueza muscular, mas a gente vai conseguir associar essa fraqueza muscular, tá? Mas o denominador comum é fraqueza muscular. Então, é uma fala que você tem aquela sensação que o indivíduo está fraco. Mas ela é associada com outras alterações. Por quê? Porque é o mesmo músculo. É o mesmo músculo para fonar, para articular, para mastigar e deglutir. Né? Eu tenho fontes, eu tenho caminhos em comuns. Então, a disartria está associada com outras alterações. Eu posso falar, neste caso, que eu tenho uma disartrofonia, ou seja, uma disartria e uma disfonia, tá? Eu gosto dos termos separados mesmo. Vai falar um pouquinho da disartria, vai falar um pouquinho da disfonia, mas a gente vê que eles estão associados. Pois bem, então, se eu falo de uma disartria, vocês também já estudaram isso com a Paula, eu tenho, no caso da doença neuromuscular, as bases do sistema motor oral alteradas. E a primeira, a gente vai amanhã só falar disso. Hoje eu pretendo chegar até a respiração. Amanhã nós vamos fazer toda a relação entre respiração e fonação, tá? Mas é músculo. E quando eu falo em músculo, eu falo em uma alteração bulbar. E o centro respiratório, ele também está localizado nessa região bulbar, né? Então, na frente, na minha região mais ventral, estão os núcleos motores do tronco encefálico, logo atrás está o centro da musculatura expiratória e um pouco mais atrás, o centro da musculatura inspiratória. Então, para fonar,
eu preciso ter força expiratória. Mas, para eu ter força expiratória, eu preciso ter força inspiratória. Então, se eu tiver alteração na musculatura respiratória, no diafragma que seja, ou na minha musculatura intercostal, interna, né, externa, que seja, que eu tenha essa alteração, essa fraqueza da minha musculatura respiratória, eu vou ter uma fraqueza na fonação. Mas a respiração fica para amanhã, tá bom? Eu quero ir hoje até a parte de respiração. Pois bem, então eu vou ter uma alteração na minha fonação. E vou ter também uma alteração nos meus pontos articulatórios. Na minha ressonância, muitas vezes a minha cavidade está despressurizada, a minha cavidade nasal está em comunicação com a minha cavidade oral, porque o meu véu está enfraquecido, o meu orbicular da boca muitas vezes está enfraquecido, eu tenho uma alteração de arcado, uma respiração oral, então eu tenho toda a minha ressonância e eu tenho uma voz muito fraquinha, monotonal, que não dá aquela prosódia, né? Aquela ênfase na fala. A fala é sem graça, a fala é monotonal. Então, vamos uns pares e depois eu já vou entrar nos pacientes para a gente ter uma ideia um pouco diferente de paciente para paciente por sítio topográfico primário. Pois bem, temos que começar do início. Aonde eu estou produzindo, de onde está saindo esta fonação, quem é a minha fonte, né? Aonde que eu estou fazendo, começando a vibrar. Muitos desses indivíduos, a doença, a fraqueza, ela inicia-se pelas pregas vocais. Eu tenho uma perda progressiva da abdução das pregas vocais, essas pregas vocais ficam para a mediana, mas com fraqueza, o que me dá uma grande perda pressórica, uma perda muito rápida já no início da minha fala, tá? Porque tenho a fenda, uma respiração mais curtinha, associada então à disartria, já começa uma disfonia, uma intensidade diminuída, eu perco, como eu já falei, essa inflexão vocal, né? Essa laringe que não eleva, então eu não vou ter muitos agudos, muito graves, vai estar tudo meio parado e com essa fenda, ou seja, está escapando ar, o que faz com que eu acabe forçando para falar, muitas vezes irritando essa prega vocal, dando uma voz rugosa, ou seja, uma voz rouca e soprosa ao mesmo tempo. Então, é um dos nossos primeiros achados e muitas vezes este é o primeiro achado clínico do indivíduo com doença neuromuscular. Não é nem a disartria, é a disfonia. Ele fala que a voz dele foi mudando, que as pessoas falavam que ele ficava um pouquinho mais rouco, que a voz tinha uma certa soprosidade e depois veio a disartria. Depois ele fala que a língua começou a ficar assim meio largada, parecia que ela foi crescendo dentro da boca. Pois bem, e muitas vezes é associado também à fraqueza muscular do orbicular da boca. Algumas doenças começam pelo orbicular da boca, como, por exemplo, a distrofia fáscio-escapulohumeral. Ela começa realmente pelo orbicular da boca. O paciente não consegue mais soprar, assobiar, puxar pelo canudo. Então, a gente vê que essa musculatura vai ficando fraca. Ele não consegue mais protruir e nem distender os lábios. Quem só funciona é o risório. Então, ele fluxa assim. Na feu, perde também o zigomático, então fica aquele sorriso, né, falso, aquele sorriso esticado assim. Eu falo que é o sorriso do coringa, né? Ele não consegue mais o selamento labial. Então, também já despressuriza de novo essa cavidade oral. Eu já sei que eu estou perdendo o quê? O meu fole, né? A minha projeção. E começa a sobrar saliva. Quanto mais despressuriza, mais faz a pressão da fala. E lógico, o nosso grande, né, ator principal, no caso a atriz, né, a língua, a musculatura da língua. Então, junto com a prega vocal, que dá aquela voz, né,
mais sem graça, monotonal, fraquinha, vem a língua, para perder a inteligibilidade, para que não tenha aquele ponto tão bem articulado. Então, na hora que a língua vai ficando fraca e que eu vou perdendo a amplitude do movimento da língua, que ela perde tônus e força, porque ela perde fibra muscular e ela fica uma língua com tecido conjuntivo e muita gordura, é uma língua gorda, largada no soalho da boca, eu começo a perder pontos articulatórios. E lógico que um dos primeiros pontos que a gente observa é o som R, porque muitas das doenças se dão de forma disto-proximal e ele perde justamente a ponta da língua. Então, a gente observa que ele perde a ponta da língua e tem muita dificuldade no som R. Mas, para nossa infelicidade, o som R é o som dos grupos consonantais, é o som dos arquifonemas. E eu tenho muitas palavras em que entra o R. E quando eu tenho uma palavra que entra o R, força, ou o L, amplitude, eu começo a tropeçar nos grupos e nos arquifonemas. A fala já começa a perder um pouco a sua inteligibilidade. Então, a gente tem que reparar se eu já começo a ter fraqueza na ponta da língua e na ponta da língua, como no caso das doenças do neurônio motor, em que eu perco ponta e perco borda, e daí aquela língua que antes formava uma concha, agora ela está plana dentro da cavidade oral, e esse indivíduo ele já começa a ter dificuldade. E ele até ele pega e fala assim para você, olha, eu acho que a minha língua está esparramada na boca, eu estou mordendo a borda da língua, eu estou tendo dificuldade. Então, ele fala que ele já começa a sentir que aquela língua está grande na boca, inclusive, se você olha a língua assim, você vê que a língua às vezes fica machucadinha na sua borda, tá? Então, você começa a observar que pontos articulatórios linguodentais já são mais difíceis. T, D, N, L, L, R. Com o passar do tempo, você vai observando que essa fraqueza vai tomando o corpo e o dorso da língua e que vai chegar uma hora que até sons como K e G são mais difíceis desse indivíduo articular. Então, ele vai gradualmente perdendo a inteligibilidade de fala. Tá? Então, aqui a musculatura da língua cometida. E são vários grupos musculares. E esses grupos musculares, muitos têm um enfraquecimento, como eu falei, disto-proximal, né? E eu tenho uma alteração da musculatura intrínseca da língua e uma alteração da musculatura extrínseca da língua. Então, a língua não só fica mais esparramada, como se eu vou perdendo unidade motora, ou se essa fibra muscular eu vou provocando uma reinervação, pode ser que eu até tenho fibra muscular preservada, mas agora é um único corpo celular que está alimentando muitas fibras musculares. E a precisão articulatória é por unidade motora pequena, ou seja, se eu tenho uma unidade motora com mais fibras musculares, aquele meu movimento, aquela minha mobilidade, ela é um pouco mais grosseira. Se eu tenho unidades motoras muito precisas, 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4, como no caso da vocal, eu tenho movimentos mais precisos. Então, não só ela está mais fraca, como ela está menos precisa para realizar o movimento. Porque mesmo os músculos que estão preservados podem ser, como no caso das neuronopatias, das doenças do neurônio motor, em que a unidade motora ficou maior por conta de uma reinervação. E daí eu perco precisão.
Então, eu perdi força e eu perdi precisão articulatória. Ou seja, eu não vou conseguir realizar movimentos tão precisos. E ao realizar esses movimentos, a língua está mais fraca. Então, eu vou perder articulação por amplitude de movimento. Então, ela não consegue ir tão direitinho para cima e fazer uma pontinha, ou tão direitinho para baixo. Então, na hora que eu vou realizar o ponto articulatório, aquele determinado fonema, lh, r, l, eles todos parecem distorcidos e semelhantes. O que para o ouvinte que não tem um ouvido treinado para saber por que de repente ficou tudo igual, ele não consegue entender a palavra, porque ele pega um contexto e ele não consegue entender o que está diferente, o que ele quis falar que parece uma coisa, eu estou entendendo outra, né? E daí aquele bala vira mala, mas que mala tem a ver com bala? Ou que bala tem a ver com mala? Então, ele começa a ter uma certa dificuldade. Muitas vezes os sons são muito parecidos, mas o significado é completamente diferente. E ele se atrapalha quando ele tenta compreender o enunciado emitido. Além disto, eu perco também a minha musculatura mastigatória. Isso é um problema, porque eu perco a minha amplitude para projetar a minha fala. Eu não tenho mais aqueles movimentos mandibulares que permitem com que eu articule muito bem. Eu falo uma fala mais fechadinha, uma fala mais espremidinha, né? E o tempo inteiro, se eu tenho uma mordida aberta anterior e lateral, tá o quê? Perdendo ar. Eu estou tendo fuga. Então, eu estou despressurizando e logo eu fico com uma fala curtinha, porque eu perdi todo aquele ar que eu inspirei, eu já tenho um volume diminuto, e daí eu tenho que toda hora parar e tomar ar, parar e tomar ar, e eu vou começando a falar pausado. Então, essa hipotonia dessa musculatura elevadora da mandíbula, né, associada à fraqueza da língua e do orbicular, vai fazer com que esse indivíduo fique com aquela boca aberta e a língua no soalho. O que vai piorar ainda mais essa inteligibilidade. Então, como que vai ser essa fala? Como que é a disartria neuromuscular? O que nós chamamos de disartria flácida. Mas o que é uma disartria flácida? O que é uma disartria por fraqueza muscular, né? Primeiro, ela é secundária a essa lesão na unidade motora, né? Do sistema nervoso periférico. O impulso nervoso não vai alcançar o músculo. O músculo vai ter atrofia, atonia, fraqueza. Então, a fala é uma fala que caracteriza essa fraqueza, essa lentidão. A gente fala que é uma fala laboriosa, dar trabalho. O indivíduo cansa ao falar, né? Ele precisa fazer esforço para articular as palavras. E isso dá uma imprecisão fonoarticulatória muito grande, e a gente já viu que essa imprecisão é porque muitas vezes não só é o tecido conjuntivo e gordura, é a fibra muscular que está pequena, mas também é uma unidade motora um pouquinho maior, onde perde a precisão. E os fonemas estão distorcidos, né? Então, se eu procurar erros disártricos, eu vou ter que, lá na produção dos fonemas, observar principalmente como que estão as consoantes. Essas consoantes, elas estão sendo realizadas de maneiras imprecisas? Como que estão os grupos consonantais, os arquifonemas? Será que eu tenho distorção e omissão? Por que distorção? Ah, porque ele não consegue, Ana, mais ser tão preciso, né? Então, alguns sons ficaram muito semelhantes um do outro. E se ele não consegue, ele vai omitir. Mas
é de maneira sistemática. Ele sempre vai distorcer daquela maneira, e se ele não consegue fazer aquele som, vai ter a omissão do som. Então, as alterações são todas sistemáticas. Você vai ouvir toda vez que ele for articular. E o que eu posso fazer para tratar esse indivíduo? Então, eu posso dar um retorno, né, um biofeedback. Eu posso colocar, Ana, uma placa elevadora do véu do palato, se ele perder o véu, como no caso de uma distrofia óculo-faríngea, que o véu cai, para que aquela voz não saia tanto pelo nariz. Eu posso colocar comunicação alternativa, programa computadorizado como o TOB, melhorar o padrão respiratório, realizar exercícios miofuncionais de articulação, fazer intervenções cirúrgicas, prender o palato lá atrás na faringe para que não escape tanto ar. Existem vários tipos de tratamento. Mas vamos agora para o básico, né? Eu já falei que amanhã eu vou falar da parte respiratória, porque precisa de volume realmente para articular melhor, mas vamos falar sobre exercícios. Se eu falo de exercícios, meu problema é musculatura. Perdeu músculo, atrofiou tecido conjuntivo e gordura. Eu tenho que trabalhar a mobilidade, porque se eu não trabalho a mobilidade dessa musculatura, tecido conjuntivo tende a atrofiar. Não é? Faz contratura, a articulação temporomandibular. Se eu não vou trabalhar a abertura da boca para que ele possa articular bem, ele vai travando a TM. Chega uma hora que ele não consegue mais abrir a boca. Ele já tem fraqueza e ele não consegue mais abrir a boca para falar. Eu quase não vou entender nada. Então, eu preciso soltar e trabalhar essa amplitude de movimento. Eu preciso dar um pouquinho de força para essa língua. Mas o quanto de força? E a pergunta, muitas vezes, que eu vejo que vocês veem, vocês não erram nos exercícios. Vocês vão ver, os exercícios são comuns. O problema é como oferecer o exercício para o neuromuscular. Não é qual exercício, é como. Por quê? Porque eu preciso de séries curtas, com intervalo de descanso. E como é um indivíduo pouco ventilado, porque a musculatura respiratória dele também tem fraqueza muscular, também perdeu músculo, né? Também teve o comprometimento da unidade motora, ele é hipoventilado, eu preciso gerar volume. Então, eu preciso ventilar o indivíduo, realizar o exercício e ventilar novamente. As séries têm que ser curtinhas, com intervalo de repouso. E daí eu posso trabalhar o que me interessa. Mas não é assim, porque eu vejo assim, Ana, os pacientes ligam para a supervisão clínica. Olha, a fono veio e ela ofereceu exercícios de língua. Eu falo, tem força? Ela falou, não, Ana, não tem força, é tudo de mobilidade. Eu falei, tá bom, como que ela ofereceu? Olha, ela ofereceu 6 exercícios de língua, para repetir 10 vezes e cada exercício fazer 3 vezes. Eu falei, para lá, 30 de cada exercício, 30 vezes 6, não é muito, vai cansar a língua. Eu vou perder mais essa musculatura, ela vai enfraquecer mais, vai ficar mais tecido conjuntivo e gordura. Ou seja, eu vou fazer exercício, mas o meu resultado lá na frente vai ser mais fraqueza muscular. Então, a gente tem que entender que tem sim que fazer o exercício, tem que trabalhar a mobilidade, tem que exercer um pouquinho de força, mas tem que compreender quem é o paciente neuromuscular. Eu pus alguns exercícios e depois eu vou mostrar aos pacientes, para que a gente entenda que vamos fazer exercícios, somos fonoaudiólogos, mas vamos entender depois quem são os pacientes, para a gente entender que não adianta, senão eu posso dar uma série de exercícios e sair tudo errado, porque não é o exercício, é como e por que realizar o exercício que faz a diferença entre o sucesso e o insucesso. Os exercícios são os mesmos. Então, se eu quero trabalhar a mobilidade da laringe, para que não fique aquele monotonal, já que ele tem um problema de elevação e de fechamento glótico, eu vou trabalhar um som, né? Agudo, o I é a minha vogal mais aguda, onde eu tenho uma boa elevação
abdução glótica, e depois onde eu tenho um abaixamento da minha laringe e uma abdução. Eu estou trabalhando justamente este movimento que ele tem mais dificuldade e a elevação e o abaixamento entre os vibrantes e os explosivos. Por que eu pus vibrantes e explosivos? O meu paciente precisa oxigenar o músculo antes de começar a trabalhar. Eu preciso ventilar. Amanhã nós vamos falar sobre AMBU. Por que se ventila um paciente neuromuscular? Qual que é o meu interesse? É só elevar a pressão subglótica? Não, quero volume, mas mais que volume. Quando eu ventilo, eu melhoro a relação ventilação-perfusão, eu ofereço oxigênio. Mas esse oxigênio, que é a minha fonte energética, eu quero que chegue no músculo que eu estou trabalhando. E como que eu vou fazer? Eu vou fazer um aquecimento, uma vasodilatação para a entrega deste oxigênio, desse poder de energia desse músculo, para não sobrecarregar esse músculo, né? E para que ele tenha um maior desempenho quando eu querer força. Então, primeiro eu aqueço e depois eu peço um pouquinho de força. E sempre poucas repetições. 3, 5, depende do paciente. Então, eu vou fazer aquecimento do grupo muscular, uma vibração, mas qualquer vibração? Não, vamos pôr já funcionalidade, onde ele faça mais de uma tarefa, porque eu já economizo. Então eu vou fazer um bem agudo, que eu aqueço, vibro essa musculatura enquanto ela está elevando e aduzindo, e também aqueço, né? E ofereço mais oxigênio enquanto ela está descendo e abduzindo. Então, vamos lá? Brum, 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 brum. Aqueci, trabalhei, dou um descanso se necessário, ventilo melhor este paciente, mas eu quero força, quero impacto, eu quero que ele tenha uma voz, que ele consiga chamar alguém numa outra sala. Se ele está no quarto, que ele chame alguém que está na sala, no corredor, ou no banheiro, na cozinha. Então, daí eu vou trabalhar o plosivo. Porque o plosivo é energia. Então, se eu estou trabalhando mais fibras aeróbicas, no outro eu estou trabalhando um pouco de fibras anaeróbicas, que eu preciso também, porque é o feixe da fibra muscular. E daí eu ponho um ping e um pung. Se não eu estou trabalhando um som mais sonoro, que vibra a prega vocal, no outro, quando eu quero impacto e força, né? Eu trabalho mais surdo. Então, eu posso trabalhar um vibrante sonoro, em seguida um plosivo a surdo. E eu vou moldando e modulando a voz desse indivíduo. E eu posso trabalhar tanto a musculatura intrínseca como a musculatura extrínseca. Então, eu posso, na minha musculatura intrínseca da língua também, aqui foi com lábio, aqui vai ser com língua. Então, eu posso trabalhar um drim-drum, um grim-grum, depende se eu estou trabalhando mais a ponta de língua, que está mais fraca, mais o dorso de língua, que está mais fraco, e em seguida, colocar um pouco de impacto, um king-kung. Então, eu vou aquecendo e trabalhando essa musculatura de língua para que depois eu consiga. E onde que eu começo? Na fonte. Eu não posso deixar essa cavidade despressurizada, senão a fala vai estar sempre entrecortada. Eu preciso trabalhar essa adução glótica. Eu preciso trabalhar essa elevação e abaixamento. Mas eu quero trabalhar a língua. Porque, Ana, se você não trabalhar a língua, você não vai ter os pontos. Mas será que adianta eu encher o paciente de exercício de língua? É a pergunta. Os exercícios são os mesmos. Eu vou trabalhar ponto. Mas se você não entender que não é a quantidade, mas a qualidade que vai fazer diferença, você pode fazer os mesmos exercícios que eu estou fazendo e, de repente, não ter o mesmo sucesso. Então, aqui a gente tem que entender novamente, quem é o paciente neuromuscular? Será que Ana, posso fazer isotonia, isometria? Pode. Você pode fazer os exercícios, são os mesmos. Se eu quero trabalhar articulação, eu posso trabalhar um chi, chu, um chá, xó.
Mas lembra, você vai querer também trabalhar articulação. Então, o que eu não faço? Eu nunca dou exercício assim, ó, A, E, I, O, U, que fecha. Eu sempre, quando eu dou uma série, é A, U, E, O, I. Ou seja, sempre trabalhando abertura e fechamento. E vamos falar que a gente vai trabalhar também muito com o palato, né? Palato mole, o véu do palato, e com os exercícios, desde que eu não faça, né? Não tenha um cansaço. Então, vamos entender quem é o paciente. Opa, por que não entrou? Ah, tá aqui. Então, vamos primeiro para o paciente. Opa, agora eu vou falar um pouquinho dos pacientes. Eu pus alguns pacientes só para a gente ver. Então, paciente com doença do neurônio motor, para que depois a gente explique melhor os exercícios e observe. Eu sou a idóloga estintática. Tenho 77 anos. Há 15 anos atrás, eu tive o diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica. E agora, com os tratamentos do neuro, do físio e das cuidadoras, eu me sinto com bastante energia e feliz. Ok. Então, olha, é uma paciente com 15 anos de doença do motor e tem a oralidade. Mas, ela fala 5 anos, há 10 anos ela estava ótima, sem tráqueo. De repente, ela teve um problema, ela pegou uma gripe e ela precisou da tráqueo. Ela precisou da tráqueo, quando colocaram a tráqueo, falaram assim, olha, você não vai mais voltar a falar. Esquece agora você não vai ter mais fala. E será que isso era verdade? Será que não dava para voltar a falar? Ela tinha parte dos órgãos fonoarticulatórios preservados. Foi uma doença que foi de forma ascendente. Mas essa parte ainda poderia ter oralidade. Por que não treinar? Então, aqui ela falando. A dona Kyoko vai contar pra gente como é que foi descobrir a doença, o que mudou na sua vida e como é que foi a evolução disso tudo, dona Kyoko? Bem, iniciou com câimbras, quando eu nadava. Então, e aqui o início, quando ela começa ainda no leito, ela não estava sentando, né? E começa com a adaptação da válvula de fala e deglutição, né? Então, não é só uma válvula para deglutir, para falar, mas também para deglutição. Então, opa, cadê o meu? 30, 40, pode começar. 30, 31, 32. 33, 34. Quando começou era mais difícil, depois que foi treinado. 35, 36. 37, 38, 39. 40. Ok. Canta aquela música em japonês de novo. Oteteo tsunai de zonichi o yukeba Nessa hora o marido estava junto. Kawaii kotorini date otaena kotsuga-naru. Em japonês vai estar cantando. Você sabe. Vai lá, Paulo, vai junto dela cantar. Vai ali no cantinho que vão aparecer os dois no vídeo. Vamos lá, um dueto. Eu sou contra o vídeo. Vai, vem aqui, dueto, pertinho os dois. Tá bom. Vamos lá, cantando os dois juntos. Vai lá.
O mesmo, vai. 30. Então, repara que a fala, ela tem este poder. Se eu tenho um paciente que, mesmo por algum motivo, perdeu a oralidade, será que eu posso retornar à oralidade, mesmo tendo esse indivíduo uma doença degenerativa progressiva? Em alguns casos, a resposta é sim, né? Então, a gente precisa conhecer quem é o paciente e como ele se encontra no momento. E lembrando aqui, vocês já tiveram essa aula que eu soube, né? Separando o neurônio motor superior de neurônio motor inferior, sendo que o paciente com ela tem o comprometimento dos dois. E aqui falando justamente do que a gente viu agora, que eu tenho uma unidade motora preservada, de repente eu perco um corpo celular, vai provocando uma desnervação, eu vou perdendo fibra, mas que na hora que eu retorno, que eu tenho uma reinervação e que voltou a funcionalidade, eu tenho que lembrar que esse um corpo celular está alimentando muitas fibras musculares. E isso, quando se dá em musculatura língua, perde a precisão. O movimento, ele fica menos preciso, né? Ele fica mais grosseiro. Então, eu tenho a funcionalidade para engolir e tudo mais, mas talvez eu não tenha uma funcionalidade tão precisa para separar pontos articulatórios e as pessoas começam a perceber que aquela fala está mais lenta e mais laboriosa. Tá? Então, pode começar de uma forma pendicular, mas também pode começar pela língua. E o que a gente observa na avaliação? Que a despressurização começa mesmo por prega vocal, minha fonte, as minhas bordas linguais, que é o R e o L, porque é borda da língua. Então, vai pegar grupo, consonantal IAR, que fonema, e o véu do palato vai ficar nasalada. Então, fica rouca, imprecisa e soprosa. É uma disartrofonia instalada, tá? E quando a gente observa os achados, a gente já vê que eu tenho justamente uma adução glótica incompleta. Eu tenho uma fenda. Então, eu tenho uma menor amplitude de elevação laríngea, que eu não vou ter tantos agudos e tantos graves, eu não vou conseguir fechar direito, eu vou ter perda de ar. Isso vai fazer com que tenha pausas, de tempo em tempo vou ter pausas, né? Eu tenho um escape pelo véu, ou seja, eu estou perdendo força, eu estou perdendo pressurização. A minha voz e a minha fala estão imprecisa e despressurizada. Vamos ver um outro caso. Aqui é uma paciente também, essa é que melhora. Então, ela chega, ela está com uma tráqueo, só que ela tem agora o comprometimento não é mais no corpo celular, como anterior. Agora, o comprometimento é no nervo, na bainha do nervo. A bainha do nervo está voltando com a bainha de melina. Ela teve uma desmelinização e agora está ocorrendo uma remelinização. Está refazendo a bainha de melina. Então, ela está melhorando. Chega a hora de eu tirar a tráqueo. Eu falo, olha, não precisa mais de tráqueo. Você já está falando bem, você já está engolindo bem, você já está com uma super extensão laríngea, você já consegue beber até em extensão laríngea. Você consegue beber líquido raro em extensão laríngea. É hora de tirar a sua tráqueo. Então, tem paciente que melhora. Um que eu vou colocar tráqueo e o que eu vou tirar a tráqueo. Então, vamos lá ver o paciente. Opa, desculpa. Ela tá ótima. Tá engolindo. Não vai De novo. Então, tira-se a tráqueo, ela fica mais linda, mais bonita, arruma o cabelo e ela chegou sem falar nada, chegou sem comer nada e sai lá fora. Guardava agora o grito na garganta e a agonia gotejava. O guisado de frango, de gosto agradável, engrossava no fogo.
Saiu da gruta. Ou seja, essa história é neuromuscular, não vou trabalhar, o paciente... Mentira! Os pacientes melhoram também. Depende do sítio topográfico primário aonde teve a lesão, tá? Vamos ver o outro, uma miastenia. Então, a miastenia, né? Vou ter uma fraqueza, uma fadiga. E aqui, ó, a paciente com mestinon, paciente sem medicamento muito fraco. E reparem o que diz a literatura. A literatura fala que o primeiro sintoma do miastênico não é a disfagia, é a disartria. Quando a gente observa nos estudos, está lá, ó, aqui assim. Cadê a coluna? Cadê minha setinha? Primeira coluna, ó. Primeiro sintoma, disartria, 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 disartria. Segundo sintoma, disfagia. Muitas vezes, há uma relação entre a disartria e a disfagia, mas ele inicia pela disartria e em 3 a 6 meses vai começar a aparecer a disfagia, né? E como que é a fala e a voz deste paciente? É uma fala e a voz mais cansada mesmo, onde eu vou ter que trabalhar essa articulação. O treino, eu vou trabalhar com emissão, com sequência articulatória, com exercícios de ressonância e sobre articulação. Mas como? Séries curtinhas, poucas repetições, intervalos de descanso e sempre lembrar de ventilar bem o paciente. Isso é cenas do próximo capítulo. E o último caso que eu trouxe para vocês, está quase acabando, mas dá para apresentar o último caso, que é de miopatia mitocondrial. Essa é uma paciente que está agora em teleatendimento. Ela veio lá atrás para mim, tinha sido uma paciente minha, e essa paciente, ela engasgou com uma salada. Desse engasgo, ela teve uma broncoaspiração, foi para a UTI e ficou em ventilação mecânica 3 anos, 2 meses e 15 dias. 3 anos na UTI. 3 anos. Não é? Né? Imagine se a gente já está um semestre doido para sair de casa, imagine morar 3 anos em uma unidade de terapia intensiva, tá? Porque ninguém sabia retirar a cânula dela. Ninguém conseguia estabilizar a ventilação dela. Daí o irmão, ouvindo palestras, encontros como esse, que são incríveis, né? Consegui falar com tanta gente. Eu falo, gente, que loucura que a Paula faz, é mais que um congresso. Isso aqui é muito mais que um congresso, quanta gente, né? Ele ouviu falar dos exercícios, ouviu falar das associações, começou a procurar. Teve um monte de intercorrência, mas lá pelas tantas ele consegue, através da Defensoria Pública, levar ela para casa em home care. E nesse meio tempo, teve muita coisa, assim, deram medicamento, que ela tinha uma miopatia mitocondrial, ou seja, a degeneração era na organela a mitocôndria, que é a nossa fonte de energia. Deram medicamentos que era deletério para a mitocôndria, dieta que era deletéria, trataram com oxigenoterapia que era deletério, não souberam tirar ela, fazer o desmame da ventilação mecânica. Então, foi um momento muito conturbado no hospital, mas ela vai para casa, ela começa a melhorar. Nós vamos falar disso amanhã, com um pico de fluxo de tosse, foi um tratamento muito bonito, com fisioterapeuta respiratório, fonoaudiólogo, otorrino. Então, foi um trabalho muito interessante, né? Chegamos com 90 centímetros de água, a gente vai ver que é uma tosse muito fraquinha, um risco muito grande, mas quando chegou a 160 centímetros de água, vocês vão aprender amanhã que o seu limiar mais baixo para realmente as coisas começarem a acontecer, nós começamos a adaptar a válvula de fala dela e ela conseguiu retirar a válvula de fala. Pois bem, daí ela recebeu uma liminar judicial, ela foi sendo trabalhada, ela veio para mim só para esse desmame, assim que terminou o desmame, ela ficou com a fonoaudióloga, né, dessa liminar judicial, mas agora ela tinha perdido a liminar judicial no momento agora dessa quarentena, no início, e ela me procurou, falou, Ana, eu comecei a piorar de novo rapidamente sem terapia fonoaudiológica.
Está mais difícil para falar, está mais difícil para comer, eu estou mais cansada, comecei a perder peso. Será que dá para a gente fazer um teleatendimento? E ela começou agora comigo, no mês passado, a retornar o seu teleatendimento. Então, ela perdeu a liminar judicial e ela falou, só que tem um problema, Ana. Além de eu perder, eu perdi o home care que eu tinha. Então, assim, está entrando um outro home care, cada dia um cuidador novo, ensinar todos os cuidadores a como que tinham que trabalhar com ela, mexer nos aparelhos, ambusar. Eu falo, gente, eu tô precisando, eu precisei gerenciar todo o home care com teleatendimento. Mas estamos conseguindo. Então, aqui é lá atrás, quando a gente começou, ela ainda com atráqueo, bem fraquinha, ó, esse eu falo, você observa na sala. Você vê que a pessoa acerta fraquinho, tá? Foi quando Para. começou a adaptar a válvula de fala. Fez 5, né? Uma parada. Aqui, quando ela terminou a opa! Ai, meu Deus, o problema é pegar a setinha. Aqui, quando ela recebeu... Filhos e filhos dos filhos. Na época dela... Filhos são frutos, são folhas, fraldas, fedeiros, picote. Filhos fazem falta, fazem festa, fermento. São a falha, o freio, o frio, a força e o furo. A fala fecundada, face a face. Então, o que nós fizemos? Nós tráfego das frases, a definição, afugentam fantasmas, respiratório, deglutição, filhos fogem. E agora é quando ela volta para mim. Professora. Oi, acabou meu tempo? Não, me desculpa, eu não queria interromper, mas é porque pelo menos para mim, quando você fala junto com o vídeo, eu não consigo escutar. Ah, é verdade, me desculpe. Não, eu que peço desculpa de interromper, mas é que eu estava querendo escutar. Obrigada, professora. Tá, eu vou voltar, tá bom? Filhos e filhos dos filhos. Filhos são frutos, são folhas, fraldas, fedelhos, picote. Filhos fazem falta, fazem festa, fermentam. São a falha, o freio, o frio, a força. Ok. E vamos ver ela agora quando ela chega. Então ela chega... Professora, desculpa. Nós não estamos compreendendo, conseguindo entender o que a senhora está explicando. Junto concomitantemente com o vídeo, enquanto ela está falando, a senhora deu algumas explicações que nós não conseguimos captar. Eu achei que era o vídeo que vocês não entenderam. Não. Tá, então eu vou voltar. Ok. Então, o que eu falei aqui junto com o vídeo, tá? Qual foi o foco do tratamento? É que isso eu vou falar amanhã. O foco do tratamento foi, primeiro, como ela tinha uma fala muito fraquinha e muito baixinha, nós adaptamos a válvula de fala e deglutição e melhoramos a capacidade ventilatória dela, para que ela inspirasse mais e tivesse o maior fluxo expiratório. Ela entrou também com assistente de tosse, era uma paciente secretiva e os pacientes secretivos têm muito cansaço, a gente vai falar disso também, das rolhas de secreção, ou seja, entramos com a ventilação não invasiva e com assistente de tosse e fizemos uma melhora de ventilação e perfusão. Isso é matéria de amanhã, tá bom? Junto, entramos com treinamento muscular respiratório de força. Força essa que também trabalha a musculatura supraoideia, a musculatura laríngea. E com os exercícios de fonação e deglutição. Eu acho que então, aí que foi, tá? E daí, agora, é ela agora. Bem, então eu vou falar e depois eu mostro o vídeo para não ficar concomitante. É que se entra, ele entra. Se eu bato em alguma coisa, ele entra junto. Pronto. Acho que não foi. Ok. Daí, o que eu gostaria que vocês percebessem? Eu peço para ela falar assim, fala um I contínuo. Ela fala um I. E depois eu ambuso ela, melhoro a ventilação dela e falo,
faça o mesmo I. E agora eu quero que vocês comecem a reparar que o tempo máximo fonatório é curtinho. Então, mesmo que ela iria cansar, iria gastar energia para emitir fonema, ia ficar muito curtinho. Logo, ela ia ter que tomar um outro ciclo, ela teria que entrar com outro ciclo. E quando ela está bem ventilada, que ainda é muito fraca, ela voltou muito fraquinha, mais fraquinha do que quando ela estava da primeira vez, reparem que ela aumenta um pouquinho o tempo máximo fonatório dela. Então, vamos comparar a primeira e a segunda. E 3,18. É muito pouquinho, né? 3,18. O tempo máximo fonatório de 3 segundos. É muito pouco. Ai, cadê minha setinha? Aqui. Puxa o ar, segura. Puxa o ar, segura. Puxa o ar, segura. 5,45. Ok. Continua pequeno, mas teve um ganho de quase 58%. Ou seja, se eu conseguir ventilar o indivíduo neuromuscular, ele ganha em tempo máximo fonatório. Então, a primeira preocupação é, vamos ventilar melhor. Eu não só vou estar oferecendo energia, como eu vou estar melhorando o fluxo expiratório, vai ser mais fácil ele direcionar o fluxo, ele tem energia para o grupo muscular e ele não tem que toda hora iniciar um novo ciclo respiratório. Então, ele vai conseguir falar melhor. Então, o primeiro passo do como é ventilar. O primeiro passo, que a gente vai... Amanhã eu vou ficar o dia inteiro, a noite inteira falando dessa relação respiração-fonação. Mas a gente tem que entender que o paciente é um paciente hipoventilado. E só de ventilar, ele já irá falar com uma melhor inteligibilidade. Aqui, ela fazendo os exercícios, ela vai fazer os exercícios de língua, de ponto articulatório. Deglutir com a língua sugada. Tem mais um, peraí. Deglutir com a língua sugada. Ai, meu Deus, foi. Deixa eu só passar para cá. Ok, então o exercício de força, se eu precisar dar, eu já vou para a função. Não tem por que eu fazer um exercício de força sozinho. Se eu preciso organizar a língua para ter um pouco mais de força, eu já coloco numa função. Eu ventilo porque eu ganho e ela não cansa tanto até para fazer outro exercício se eu quiser. E no máximo 5 repetições. Alguns pacientes até 3 repetições com intervalo. Vamos ver um outro exercício. Ok. Tá? Então, eu posso, junto também, pedir uma precisão de 2 grupos musculares associados, porque eu sei que na fala eu vou precisar disso. Se eu fizer um
plá ou um prá, eu vou precisar ao mesmo tempo trabalhar o orbicular da língua, o orbicular dos lábios com a língua. Então, eu posso, para que melhore a inteligibilidade, pedir uma dupla tarefa. E daí, mas eu quero, e quando eu peço um som, muitas vezes eu peço um som que também tem uma função na deglutição. Então, se eu quero que ela melhore, eu sei que eu preciso que ela melhore borda de língua para formar concha, e porque eu sei que é um som que logo fica distorcido, o som rá e o som lá, e que ele vai trabalhar a musculatura intrínseca da língua, ele vai voltar da forma para a língua. Cadê? Lá, 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 lá. Ok, tá? Então, o som lá... Oi? Professora, boa noite, doutora Ana Lúcia. Você pode repetir os 2 primeiros exercícios? Não ficou muito claro. Os 2 primeiros que ela fez, aquele com copo de água e Tá depois bom. o segundo, tá? Ok. O com o copo de água, eu pedi para ela pegar um pouquinho de água, colocar sobre a língua, canular a língua, porque eu sei que eu preciso desse controle da musculatura intrínseca, até para eu ter essa precisão, eu preciso que essa língua não fique esparramada no soalho oral, tá? Então, eu preciso desse controle. E uma maneira que eu tenho trabalhado é juntar o exercício, tá? Nessas duas funções, tanto na fala como na deglutição. Então, já que eu vou trabalhar e que eu preciso trabalhar essa borda, essa musculatura intrínseca, até para que ela fale melhor, muitas vezes eu associo, porque o paciente, lembra, ele é disártrico, disfônico e disfágico. Ele não é só disártrico. Então, o que eu faço? Eu ponho um pouquinho de água sobre a língua, peço para ela que ela tente fazer o máximo de concha com a língua e que ela faça uma força e degluta com a língua um pouquinho sugada. Então, põe água na boca. E tente manter essa língua sugada no céu da boca. É isso aqui, ó. Mas na hora que ela faz este movimento de ventosa, ela trabalha muito a musculatura intrínseca da língua, trabalha a elevação também, mas ela forma essa conchinha. Esta conchinha, ela tem que estar tanto na deglutição como na fala. Eu preciso deste movimento. Eu não falei que a língua quer ficar assim, largada lá no chão da boca? Eu preciso moldar esta língua novamente? Então, eu vou e faço o som lara. Por quê? Ra é a pontinha da língua e o lá é toda a borda da língua. Então, eu trabalho moldando novamente. Mas, Ana, desculpa te interromper. Essa questão do líquido, quando o paciente disfágico, dependendo do tipo da disfagia, não dá para oferecer líquido ralo. Isso, aí poderia ser espessado, não é isso? Pode. Alguns pacientes, você nem consegue a sucção, tá? E eu estou falando, essa é uma distrofia que eu mostrei. Mostrei também no Guillain-Barré. O Guillain-Barré é o que está melhorando, ia receber alta, lembra? E eu ia tirar. E mostrei na distrofia. Se eu tivesse mostrado, talvez, em uma ela bulbar, eu não conseguiria fazer esse tipo de exercício. Lembra que a gente falou que depende do sítio topográfico primário? Tá? Então, esta paciente é uma paciente já trabalhada que não tem o escape precoce, ela consegue realizar isso, ela já fez tratamento de fono, tá? Então, ela consegue realizar. Se o paciente tem risco de escape precoce, eu não posso colocar o líquido ralo. Mas por que ele tem o risco do escape precoce? Justamente por conta disso, porque ele não forma concha. Olha, se eu treino a concha, e daí eu posso pôr, Ana, eu posso usar o canudo para treinar essa concha, porque o canudo canula? Pode, é um excelente exercício. Realmente,
Se eu pego um canudo e coloco aqui, eu faço essa canulação. E fazendo essa canulação, eu estou justamente organizando de novo esse grupo muscular. Eu estou trabalhando, então eu estou reorganizando aquela fibra para que não fique só aquele tecido conjuntivo e gordura largadão. Mas olha, se eu coloco um pouquinho de água, tá? E vou para trás e trabalho com essa água, e eu tenho uma forma de concha, eu não perco a água. Mas o que acontece quando a minha língua planifica, fica plana? Na hora que a minha língua planifica, a água escorre. Porque na hora que eu movimento, ela vira como um escorregador. Então, para esses pacientes, é muito interessante você procurar fazer exercícios que reorganize, mesmo com a fraqueza muscular. Então, eu trabalho muito com som L e com som R, né? Não o R, o R, justamente que é para tentar reorganizar. Eu posso fazer isso na fala, melhorando a precisão, e se eu estou trabalhando só na deglutição, eu posso fazer na própria função de deglutição. Como ele tem disfagia, disartria e disfonia, eu já trabalho com os três. Mas procuro sempre trabalhar na função, porque eu sei que é um paciente que eu não vou pôr muitos exercícios. Eu vou pôr poucos exercícios e exercícios dirigidos para a função de melhorar a fala e para a função de melhorar a deglutição. Então, já vou direcionar para o que eu quero. Eu preciso de poucos exercícios, mas que eles realmente sejam exercícios que melhorem, né, o que o paciente tem de dificuldade. Pois bem, este som R e L, a gente tem que lembrar que o R, ele aquece a musculatura, ele é um som de aquecimento, ele é um som de vibração e ele é um som de vasodilatação, ele é um som de aquecimento, né? Como que eu faço aquecimento? Tô lá rouca e quero aquecer, quero trabalhar, quero tirar muco. Eu vou e eu vibro. Então, a vibração é um trabalho muito legal de se fazer com trabalho com paciente neuromuscular, porque eu faço junto uma vasodilatação. Então, se eu tenho que fazer um trabalho, Ana, meu paciente não vibra mais. Ele sopra. Eu posso aquecer, sei lá, eu com uma acapela, né? Isso que eu faço isso aqui. Ele só sopra, ó. Tem uma azulzinha que é mais fraquinha, que você põe no menos, mas que ele está aquecendo. Ou seja, se eu estou aquecendo essa musculatura, a minha fonte, eu estou tirando muco, eu estou tirando secreção, eu estou fazendo uma vasodilatação, eu já estou energizando um pouco. Se eu dei volume e depois um aquecimento, eu já estou trabalhando essa condição dessa musculatura. E daí eu tento moldar. Qual que é o outro som que trabalha muito? O L. Por quê? Porque está no grupo. Eu tenho o AU, o EL. Se eu só falar final. Então, o L, assim como o R, assim como o S, são sons que nas palavras do português melhoram muito a nossa inteligibilidade de fala, né? Os nossos arcos fonemas. Então, eu posso junto trabalhar, e sempre como? A, U, E, O, I, com intervalo de descanso. Esse é um trabalho de precisão fonoarticulatória. Hoje ela até mandou um videozinho assim, mas eu não consegui colocar em cima da hora. Que ela está falando justamente isso. Ra, lá. Ra, lá. Ra, lá. Ana, adianta fazer o patacá? Só o patacá não adianta nada. Juro por Deus. Patacá, 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 patacá. Se não tem função. Mas se você consegue fazer devagar, aquecendo a musculatura, moldando, fazendo, ou seja, trazendo para uma função de precisão, você tem um outro olhar para o exercício basicão. Você muda o seu olhar de acordo com o seu paciente. Você só trabalha sequências fonêmicas? Não. Vocês viram que todos eles leram. Todos leram. O que eu gosto? Eu gosto de ler poema. O poema é curto, ele é preciso, ele tem melodia, ele tem ênfase. Então, os meus pacientes, depois que eu vou organizando, o feedback deles é na leitura dos poemas. Eu gravo e eles observam.
Eu vou lá, gravo e eles observam. Ou eu peço para eles gravarem e me mandarem. E eles mesmos vão percebendo qual fonema é mais difícil. Então, é assim, grave e observe. E depois me conte o que você achou. E eles vão tentando se reorganizar. Ainda mais agora em teleatendimento, é mais complicado ainda, né? Eu não estou eu tenho que gerenciar de longe. Então, muitos estavam lendo poemas. Tá? Ana, poema simples. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem 2 que eu gosto muito. Aqui. Ó, tem 2 livrinhos que é muito legal de trabalhar, muito além do Ninho de Mafagafos, tá? E aqui, e A Língua Travada. São 2 livrinhos de fono que é muito gostoso de trabalhar a precisão, a articulação, que é a leitura. São vários exercícios, né? São textos que você pega justamente o fonema que você quer trabalhar, é curtinho, é pequenininho, tá? E que é muito gostoso de trabalhar com o paciente. Então, eu escolho aquele fonema, aquele som mais difícil, e nós vamos junto trabalhar uma melhor precisão. Mas lembrando, série curta, descanso. E se você não ventilar o paciente neuromuscular, você não vai ter sucesso. Gente, hoje nós terminamos por aqui, tá? E amanhã nós voltamos relacionando justamente os exercícios ventilatórios com os exercícios articulatórios. Maravilhosa! Ah, você tá aí. Eu falei, cadê ela? Cadê essa mulher? Deixa eu pegar aqui umas duvidazinhas, Ana, pode? Lógico, eu estou à sua disposição. Então, a Marisete pergunta, para quem está com fasciculação em dorso de língua, posso continuar fazendo exercícios de palato na ela? Espera lá. A fasciculação é no dorso de língua e uma quer saber do palato, é isso mesmo? Isso, aham. Tá, então vamos lá. Dorso de língua é uma alteração, nós estamos falando de núcleo motor diferente, tudo bem? Então, nós estamos falando de hipoglosso e nós estamos falando ou de facial ou de trigêmeo, né? Depende se é o levantador ou o tensor. Então, problema nenhum. Uma coisa não necessariamente, porque eu posso, se ele falar assim, mas eu estou comprometendo a língua, tudo bem. Mas olha que você está falando de 3 núcleos motores de tronco encefálico, hipoglosso, facial e trigêmeo. Se você faz o exercício de um, você pode fazer o exercício do outro? Pode e deve trabalhar o véu. Porque se você não trabalhar o véu, vai ter uma despressurização da cavidade nasal com a cavidade oral. Vai ter mais fuga ainda. Essa cavidade vai ficar mais despressurizada. Vai piorar a fala, porque vai ficar uma fala mais nasalada, tá? E vai despressurizar a cavidade oral, facilitando ainda mais uma disfagia. Então, sim, o véu tem que ser trabalhado. Agora, perfeito. Se eu tenho a fasciculação, significa que eu estou com desnervação e reinervação. Ou seja, novamente, ventila antes, faça séries curtas e dê intervalo de descanso para esse paciente. Tem uma pergunta também, no caso da miastenia, é normal todas as vezes que ela tem crise a voz ficar instável? Minha paciente fica bem, mas está tendo várias crises e não estou conseguindo manter a voz nesses momentos. É assim mesmo? É assim mesmo. Por quê? Porque quando sai da crise miastênica, o último núcleo motor que volta a estabilizar é prega vocal, é laringe. Por isso que mesmo a boca, o médico ela fala assim, pode oferecer comida, põe a língua para fora. Tá vendo aí, tá ótima a língua, mas esse não é o problema é a fraqueza de prega vocal. E como a prega vocal, ela demora, o que acontece é uma instabilidade da fonte. Então, fica aquela voz que ela não se organiza. Então, engasga ainda por conta dessa fraqueza na transição faringoesofágica. Então, ela pode ter engasgos, tá? E ela pode ter essa fraqueza.
Assim que ela melhora, ela vai reorganizando de novo a prega vocal, vai estabilizando, diminui a fenda e daí a tendência é ter uma voz um pouquinho mais impostada. Perfeito. Peraí, tem mais uma. Essa ventilação por ambu vai oxigenar o músculo, como você explicou ontem, numa respiração normal, por isso a melhora? Ou seria só pela força exploratória? Não, o ambu, a gente vai falar bastante amanhã, mas o ambu, ele é um ventilador manual. Então, vai melhorar a ventilação, não só a ventilação, como a perfusão. Eu vou recrutar mais alvéolo, oferecer mais oxigênio, esse oxigênio vai passar mais para o sangue, hemoglobina vai carregar mais oxigênio e o músculo vai receber mais oxigênio. O oxigênio é a moeda, é a energia necessária para entrar lá na mitocôndria e fazer o ATP. E o ATP é a nossa moeda energética, a nossa força. Então, quanto mais oxigênio esse músculo recebe, mais potência ele vai ter. Se eu não oxigenar este músculo, tá? Porque eu tenho uma ventilação muito restrita, ele não vai ter tanta energia. Então, eu posso ter uma reserva ventilatória prévia ao exercício para melhorar o desempenho muscular. E após o exercício, fazer a mesma reserva ventilatória para que ele não tenha um gasto e tire do músculo. Porque se esse paciente estiver hipermetabólico, da onde que ele vai tirar energia? Do próprio músculo. E daí eu estou fazendo energia e, ao mesmo tempo, eu estou tirando energia do próprio músculo, que é quando a gente está com hipermetabolismo. Tudo bem? Mas isso a gente vai conversar amanhã. Amanhã tem bastante coisa sobre... Eu vi que tem perguntas aqui sobre incentivadores respiratórios. Amanhã vai ter, né, Ana? Amanhã é a parte respiratória. Hoje eu quis apresentar o paciente neuromuscular, para que a gente entendesse que esse paciente é um paciente um pouco diferente de outros pacientes, né? E que são pacientes distintos, diferentes, pode estar piorando, melhorando, mas que todos eles têm que ser ventilados, porque são todos mal ventilados. Perfeito. Tem uma última dúvida aqui. Então, a capela tem o mesmo efeito do shaker. Eu sei que vai falar isso amanhã também, mas... Aqui eu tenho um shaker, tudo bem? Aqui eu tenho uma capela. A diferença é que este aqui é uma bolinha, ó, é uma bolinha que fica girando, tá? E esse aqui depende da força gravitacional, não dá para paciente acamado, porque ele tem que estar mais sentadinho. Este aqui é um imã, que está juntinho, que afasta ou aproxima. Então, esse o paciente pode fazer acamado, deitado, em pé, e eles todos, eles fazem esse exercício de higiene dessa secreção. Então, limpa aquela voz molhada, aquela secreção que o paciente neuromuscular tem muito em recesso, prega vocal, deixando uma voz mais limpa e não cansando tanto. Porque imagine uma prega vocal cheia de muco. É como se eu estivesse caminhando com uma caneleira, né? Eu preciso de muito mais esforço. Se eu limpo esse muco, se eu tiro esse muco, a voz é muito mais limpa e ele fala muito melhor, não cansa tanto. O uso do laser seria indicado para aumentar o desempenho muscular? Eu uso laser em neuromuscular, temos pouquíssimas pesquisas ainda, tá? Mas sim, principalmente porque qual que é o objetivo do laser? É maximizar a função da mitocôndria. A gente sabe que muitas doenças neuromusculares têm alteração de mitocôndria. Eu não vou esforçar a mitocôndria, eu vou maximizar a função, vou potencializar a função dela. Então, se eu utilizo o laser para melhorar a vasodilatação e o aquecimento antes do exercício, ele melhora. Então, vamos lá. Ventila, laser, exercício. Ventila de novo. Eu posso utilizar como uma ferramenta assim. Mas ainda exige mais pesquisa. Tudo bem? Perfeito. Querida, muito obrigada. Vamos abrir os microfones aí para bater palma para a professora, encerrar a noite, amanhã a gente continua. Oi, que delícia! Parabéns, parabéns! Parabéns! Muito obrigada! Até amanhã! Gosto muito do seu raciocínio. Arrasou! Maravilhoso! Obrigada, até amanhã! Aula gravada. Obrigada. Até amanhã, amanhã tem mais. Beijo bem Obrigada, grande. até amanhã. Para todos. Agora até amanhã. Amanhã, boa noite. Então, gente, a aula de hoje vai para a plataforma amanhã
e vocês podem rever ou assistir para quem não esteve presente hoje, tá bom? Fiquem tranquilos. E nós nos encontramos de novo aqui amanhã às 8h30. Vejam o link no Telegram e também por e-mail. Eu te mando também, tá, professora? Obrigada, gente. Boa noite. Fica com Obrigado. Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Você é show, professora. Boa noite. Tava topíssima a aula. Você arrasa, professora. Uhul! Arrasou, amei.